Pessoal, boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando mais um lindo trabalho em que a espiritualidade maior nos concede para que nós possamos então nos reagrupar como irmãos, não é verdade? Para estarmos trazendo ao nosso espírito ainda mais união, mais paz, mais amor do que a gente já tem recebido desses irmãos maiores. E é muito interessante, né, a gente entender que a gente tem que estar sempre buscando o melhor, sempre buscando os amigos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. A gente precisa um do outro. Eu estava até vendo no Facebook um padre falando sobre isso daí, a Tati até postou, achei bem bonito, da questão do girassol. Não sei se você já conhece a história do girassol. O girassol, quando ele não vê a luz do sol, ele não abaixa a parte da frente dele, né? Ele se vira para o outro, né? Ele se vira para o outro girassol, ou seja, ele passa a energia de um para o outro juntos, né? Então eles permutam essa energia. E às vezes é isso que a gente erra. Às vezes a gente está perdido, a gente não consegue alcançar ainda Deus na sua magnitude. A gente se vê ainda, vamos ser oscilantes, e a gente tem um irmão às vezes está do nosso lado. Não foi Jesus que nos disse que Deus ajuda o homem pelo próprio homem? O irmão está do nosso lado, ele está ali, mostrando para a gente que está à disposição. Às vezes é uma coisa que você precisa, você chega lá e fala com o irmão, você consegue, você alcança, né? Então a gente tem que sempre levar isso em consideração. E hoje a gente está aqui para isso, né? Através das passas, das palestras, a espiritualidade maior nos intuindo, José de Mococa nos ajudando, Jesus, nosso mestre, também nos dando essa oportunidade divina, dando a nós o Consolador prometido, com essa doutrina de paz, de amor e de luz, não é verdade, gente? E hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Nossa irmã Sandra falou que, eu falei para ela qual a palestra, ela falou, Deus é que sabe, é uma boa palestra, né? Deus é que sabe, é uma palestra muito bacana, muito bonita. Gente, só lembrando antes da Sandra começar a palestra, não querendo atrapalhar, mas ela já tinha pedido para mim anunciar isso para vocês. Domingo agora teremos o almoço, né? Da campanha do alimento. Quem puder vir, estar aqui, vai começar às 8h30 da manhã, com o café da manhã, né? Eles vão fazer um café da manhã, depois eles vão sair a campo para fazer a campanha do alimento, buscando nas casas o alimento. Gente, não tem segredo nenhum, a pessoa já chega com o alimento na mão. Então, quer dizer, muito bacana, você tem que se preocupar, é um trabalho bem gostoso, já todo mundo já acostumado com as famílias, né? E aí depois disso vai vir o almoço, né? Aí depois que volta para cá, faz o encerramento, tem o almoço. E depois do almoço, quem quiser ficar tem Um diálogo literário. um diálogo literário, onde vai conversar sobre a doutrina, né? Bater um papo, eles vão estar aqui, nós estaremos aqui todos juntos para somar, não é verdade? Quem quiser, porque vai ser um dia de encontro, né, entre nós, é muito gostoso, né, gente? Vamos aproveitar, quem quiser, óbvio, mas a casa está de portas abertas para isso, para que a gente aproveite um ou outro para a gente estar lutando e buscando e ajudando as famílias necessitadas. São muitas, hein, gente? Aumentou as crianças agora, são 120 crianças, né? Tem as famílias também, né? Da assistencial, né? Do Carmo Guinaldo, do Tiafário, Femiano. Tem o pessoal que também faz as famílias, dá alimento para as famílias carentes. Então é um trabalho bem bonito, gente. Um trabalho que favorece. E é importante até a gente dizer, a do Carmo faz bastante isso. Não só dá o alimento, tem evangelização, sabe? Tem também a conversa para o pessoal começar a ir atrás, né? Buscar, se esforçar, crescer materialmente, espiritualmente. Isso é importantíssimo, tá bom, gente? Eu acho que recado é só... o recado que o pessoal pediu para mim dar também, né? Dia 20, que vai ter a campanha dos moradores de rua. Quem quiser, tá? Pode falar com a Sandra no final, se alguém quiser participar, tá bom? E tem também a campanha Altas de Souza, né? Que vai ser o encontro do EFAS, né? Encontro Fraterno Alta de Souza, que vai acontecer no dia 3 e 4 de agosto, tá bom, gente? Então vamos lá, que já falei muito. Agora é a Sandra que vai falar. Acho que deu para comentar quase todo mundo. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Na noite de hoje, fiquei imaginando sobre o que conversarmos. São tantas coisas, né? Tantas coisas a gente falar, abordar. Falar sobre Jesus,
falar sobre o Cristo, falar sobre a vida, é um leque tão grande, porque é uma expressão mais profunda de amor que possa existir. E a gente falar de amor nesse mundo, envolto de tantas dores, de tantos dissabores, mas igualmente envolto de muito amor. É que normalmente a nossa sintonia, o controle remoto do nosso íntimo, que cada um de nós tem um controle remoto, igual ao da televisão. E ali a gente sintoniza o que para a gente é interessante. E às vezes, na grande maioria das vezes, a gente acaba se deixando levar pelas más notícias, pelas informações dolorosas, pelo sensacionalismo e deixa de enxergar o que tem de bacana na vida. Tem uma história muito interessante que eu quero mencionar na noite de hoje, que nós já conversamos sobre ela há alguns anos atrás e é muito legal, eu acho que cabe na noite de hoje, que é uma história chamada O Suicida do Trem. É uma história que foi dita por Divaldo, vivenciada por ele há muitos anos atrás. Só que eu quero essa mesma história que a gente leve para um outro enfoque. Ela fala sobre suicídio, um tema muito atual, uma fala que a gente precisa trazer para os nossos lares, trazer para o nosso dia a dia, na certeza e na convicção de que suicídio é a pior coisa que a gente pode fazer. É a pior viagem, porque a morte não existe. A gente mata só o corpo de matéria. Mas essa história se deu há vários anos atrás, na cidade de Salvador, na época ainda do bonde. Divaldo estava passando para ir trabalhar e viu o jornaleiro anunciando que a notícia do dia, que estava chamando a atenção de todo mundo e que todos comentavam chocados, era a história de um suicida. Um rapaz que havia se jogado e que teve uma morte desastrosa, dolorosa. E todos comentavam o fato em si. Divaldo, vendo aquilo, já uma pessoa espiritualizada, pegou o nome daquele homem, foi no jornal, olhou, pegou o nome dele e anotou na sua listinha uma relação de irmãos que ele fazia prece todas as noites. E naquela listinha ele foi mencionando aquele homem todas as noites. E ele dizia que intercedia por ele como um advogado de defesa mesmo, pedindo que a misericórdia divina se fizesse a benefício dele, porque alguém, para fazer aquilo, certamente estava com o juízo fora do lugar, como dizia a mãe dele. Foi num momento de tanto desespero que pesquisas recentes inclusive dizem que a pessoa, quando vai cometer o suicídio, a intenção dela não é nem de tirar a própria vida, mas o intuito é tirar aquela dor no momento. E acaba indo para uma situação, para uma opção extrema dessa, sem saber que tirando a própria vida só agrava o que já tem consigo. Tirar a própria vida, você só tira o corpo de matéria. Então, a vida continua, chegando do outro lado, você já percebe que aquela dor daquele instante provocado, ela se potencializa. Porque estar vivo é um presente divino, é um presente maravilhoso. A vida é uma dádiva divina e é uma oportunidade que a gente tem de aprender, de se melhorar, de se relacionar, de conviver. As dores se fazem sim na vida de todos nós, cada um dentro de um ângulo, cada um dentro de um parâmetro. E quando a gente silencia, vivendo aquilo, ele cresce muito, vira um monstro. Um problema que é grande, porque para quem vive é grande, mas quando a gente para e compartilha, existem pessoas muito boas ao nosso derredor. Quando a gente compartilha, quando a gente divide, aquele bolo que era gigante, ele repartido fica menor. E nós temos anjos divinos em nossa volta por todos os instantes.
Voltando à história, Divaldo pegou o nome daquele homem e ficou fazendo preces por ele diariamente, pedindo a Deus que a misericórdia divina se fizesse a benefício daquele irmão. Porque alguém para um ato desse era um momento de profundo desespero. Tanto desespero que agora precisava de amparo, de amor, de afeto, de acolhimento. Era isso que aquele irmão precisava. E assim, ele foi fazendo aquelas preces, diariamente, incansavelmente, atuando como advogado de defesa daquele irmão, naquele momento de desespero. Até que na sucessão dos tempos, o tempo passou, as preces continuaram, e o Divaldo, que está encarnado como todos nós, que tem dificuldades, problemas e tribulações como todos nós, chegou um dia que ele estava vivendo um problema pessoal muito sério e estava muito entristecido. Naquele dia, no seu quarto, ele disse: hoje eu não tenho condições de fazer preces por ninguém. Hoje, eu que preciso de uma prece, eu que preciso de um olhar, eu que preciso de um afeto. Naquele entristecimento no seu quarto, ele ficou e não foi para a prece. Aí, diante daquele pensamento que ele entrou sozinho, entre aspas, porque nunca estamos sós, sozinho enquanto encarnado, ele ouviu uma voz dizendo: não faça isso. Quando ele olhou, era um homem que disse para ele: não fique triste, não chore, porque tem uma legião de irmãos que esperam a sua prece. Tem um grupo muito grande de irmãos que espera pela sua fala, que espera pela sua intercessão à misericórdia divina em benefício de todos nós. O Divaldo olhou aquilo e falou, ficou espantado com aquela fala e perguntou quem era aquele homem. E ele disse: já haviam se passado décadas. Se não me falha a memória, tinham se passado 14 anos em que ele fazia preces diariamente em benefício daquele homem. E na hora que ele precisou, aquele homem estava ali. Por quê? Ele contou para o Divaldo que, como ele se jogou numa linha de trem, numa linha férrea, vocês imaginam como é que ficou o corpo físico dele. O suicídio, a vida que ele ainda tinha em si, continua ali, só que sem um corpo de matéria. Então a dor permanece. É uma morte que não se dá, é um fim que não acontece. E ali ele estava, naquela linha férrea. Só que depois de algum tempo, ele percebia que o trem que passava o tempo todo nele começou a fazer intervalos maiores. O trem passava o tempo todo, de repente o espaçamento entre o passar desse trem foi maior, depois foi alongando, e ele começou a se perguntar do que estava acontecendo. E aí ele soube que aquele intervalo se dava por conta das preces que alguém fazia pedindo a benefício dele. Aquele intervalo se dava por uma interferência de amor. Amor de alguém que nem o conhecia, mas que simplesmente sabia amar. E ele ficou interessado em saber quem era, como qualquer um de nós ficaria. Quem está intercedendo em meu benefício a ponto de fazer com que essa dor que é tão profunda amenize? Naquele momento de fragilidade do Divaldo, o Espírito teve acesso a ele. Naquele momento de tristeza, a vibração dele deu uma baixada e o Espírito conseguiu chegar perto dele e conversar com ele sobre o que estava se passando e pedir para ele: não se entristeça, não deixe de fazer o que você sempre faz, não abaixe a cabeça, não desanime, porque tem um grupo muito grande, e mostrou vários outros irmãos, que dependem de você, que tiveram suas dores amenizadas através da sua prece, do seu afeto,
do seu respeito. Respeito, afeto e prece por alguém que ele não conhecia. Que ele não tinha noção da história de vida. Tinha noção do momento do desencarne, do momento do desespero, mas não da história de vida. E vendo aquilo, ele se recompôs, voltou para o prumo e foi para as preces. Só que a partir daí, aquele espírito ficou mais próximo dele. E aí, ele buscou auxiliá-lo mais de perto e soube as consequências que vieram por conta desse suicídio. Como ficou aquela esposa que ele tinha, como ficaram os filhos que ele tinha. E aí foi feito todo um trabalho que vale muito a pena ser visto diante das responsabilidades que cada um de nós tem na vida. O que eu quero dizer? Em que ponto eu quero chegar? Eu não quero pegar essa história e falar simplesmente do suicídio. Eu quero que a gente olhe para ela por outro ângulo. Eu gostaria de convidá-los na noite de hoje para que a gente olhe dessa história de uma pessoa que não conhecia o outro, que por 14 anos fazia preces diariamente, a ponto de amenizar uma dor dessas, a ponto de amenizar um sofrimento dessa magnitude. Então eu quero falar e quero convidá-los a uma reflexão acerca da prece. A prece que não vê barreira, a prece que não vê fronteira, a prece que não vê distância, a prece que é simplesmente uma expressão de amor, a prece por aquela pessoa que nos odeia, a prece por aquela pessoa que aparentemente, gratuitamente não gosta da gente, a prece por aquele que amamos, mas que não nos ama, a prece por aqueles que simplesmente não convivemos e não conhecemos, mas que sabemos que necessita, a prece por aqueles mega milionários que no momento de desatino tiram a própria vida, convidando-nos também a uma reflexão que por quantas vezes a gente fica imaginando, eu já vi bastante gente falando, que os maiores problemas do mundo é falta de dinheiro. Se eu tivesse um iate, minha vida era outra. E aí as pessoas vivem momentos de grandes tristezas naqueles iates. Então não é o bem material o grande diferencial das nossas vidas. É o amor a benefício de tudo e de todos que nos rodeiam. O amor a benefício do outro, mas a benefício de nós mesmos também. O alto amor, o alto respeito, a autotolerância. Então, na noite de hoje, eu gostaria muito que a gente se focasse e que a gente olhasse, que a gente se atentasse na vida do outro, mas na vida de nós mesmos. Nesses momentos, dessas vivências atuais, que a gente tem tantos problemas batendo na nossa porta, seja com desemprego, seja com fome, seja com doença por excesso de alimentação, seja com doenças terminais que a gente não sabe o que faz, seja com aquela criança que está no berço, mas que chegou já no berço com uma doença tão dolorosa, que a gente olha e fala, por quê? Para quê? Qual o objetivo disso? E o objetivo de tudo que existe sobre a Terra é nos convidar para aprender a amar, para aprender a nos reharmonizar, para aprender a ter tolerância. Tolerância, amor e harmonia, eu estou dizendo, convidando a gente para pensar um pouquinho essa noite, não é baixar a cabeça a tudo. Não é falar tudo bem a tudo. Não é querer que todas as pessoas convivam com a gente de boa, porque nós também temos aqueles que a gente bate o olho, tá vendo pela primeira vez, mas já dá aquela estranhadinha, o que é isso, de onde vem, o nosso santo não bateu. Se ainda for assim, a gente não precisa se autoagredir.
de convivências que às vezes naquele momento ainda não dá, mas que a gente recorra à oração, que a gente recorra à prece, que a prece faça parte das nossas vidas, do nosso lar, do nosso cotidiano. Um lar, gente, que se realiza evangelho, um lar em que é feito evangelho no lar, ele tem barreiras que os nossos olhos não enxergam, mas que protege os nossos lares contra a infelicidade que permeia em tantos ambientes. O nosso lar, se ele é cuidado, ele também funciona como um posto de socorro para os mentores amigos, para os anjos guardiões. Que o nosso lar também seja um posto de socorro para aqueles amigos encarnados, que querem vir nos visitar para estar conosco, para se sentir bem, para tomar um café, para sorrir, ou simplesmente falar de si, simplesmente abrir o coração com uma pessoa que gosta, com uma pessoa que confia, porque a gente colhe daquilo que a gente planta. O que a gente doa com naturalidade, nunca forçado, porque o que é forçado é perceptível que não é natural, e a gente tem que cultivar dentro da alma. Se a gente não gosta, não tem o hábito daquilo, tudo bem, mas se acha que é legal, a gente pode se disciplinar e cultivar amor no nosso íntimo, cultivar amor no nosso ser. Nós tivemos, estávamos até comentando, uma palestra muito recente do Sr. Rubens, um senhor de 82 anos, e que a gente vê a expressão de amor dele. A gente olha para aquela criatura calada e você vê amor, você vê afeto, você vê harmonia. E é isso que o mundo está precisando agora. A vivência de Jesus nas nossas vidas, que bate a nossa porta sempre, pedindo para que a gente abra. Mas às vezes a gente cultiva tanta violência, tanto palavrão, tanta discussão, na necessidade de que a razão é minha, a última palavra tem que ser minha. E não tem necessidade, não tem necessidade. Às vezes a gente consegue muito mais quando na hora da desarmonia a gente consegue silenciar e depois conversar. Depois aquela conversa continuar, depois de uma prece, depois de uma reflexão. A gente ouve muito falar sobre isso, a gente ouve muito falar sobre a prece. A gente ouve e a gente lê bastante, a gente lê mensagens muito bonitas, mas o introjetar aquilo na nossa alma é outra coisa. É outra coisa. Então, na noite de hoje, eu gostaria de compartilhar a história do suicida do trem. A outra vez que eu falei sobre ela foi no olhar do suicídio mesmo, e que dessa vez não seja com o olhar do suicídio, mas com o olhar do suicídio, mas barra a eficácia da prece, do porquê a prece. Naqueles momentos de desarmonia, de desassossego, de falta de sono demais, seja o que for, gente, nós temos a prece que nos auxilia a direcionar o nosso pensamento, a direcionar a nossa vontade, a trazer a nossa vida de volta para o prumo. Não existe nada, não existe dor, não existe sofrimento que não amenize com a prece. Eu não estou falando de milagre, eu não estou dizendo que vai tirar o que a gente está vivendo no momento, que tudo vai se resolver, que a gente vai ganhar um prêmio acumulado da loteria, porque esse prêmio acumulado pode trazer mais desarmonias do que outra coisa. Aquela doença do corpo hoje é um convite para a gente aprender a viver melhor. Aquela doença que paralisa o nosso corpo, que paralisa as nossas pernas, é um convite da vida dizendo: olhe as pessoas ao seu redor, olhe a vida, olhe a família, olhe os amigos, olhe
vários compromissos assumidos. A gente tem compromisso com o nosso derredor. Ai, Sandra, mas eu sou solteiro, não vou me casar, não quero compromisso, mas tem, meu amigo. Tem. A gente tem compromisso no ambiente de trabalho. A gente tem compromisso no ambiente social. Nós não nascemos e não vivemos como para viver ilhados. Nós vivemos em sociedade para aprender a conviver, para aprender a respeitar o espaço do outro e assim querer ser respeitado. Mas nessa inversão de valores que a gente vê tanto nos lares, que a gente vê tanto nas relações e nas famílias, era pastor Lino, mas não rolou, que era para ser tanto na família, as inversões de valores, a gente acaba em tudo querendo se colocar em primeiro lugar. E às vezes, em alguns atos de violência, a gente consegue chegar em primeiro lugar. E quando chega, não sabe o que faz. Eu queria tanto aquele primeiro lugar, eu queria tanto chegar na frente, eu queria tanto sentar nessa cadeira, essa que é a mais bonita, a mais brilhosa, que é maior, que é mais acolchoada, e quando eu sento, e agora, o que eu faço? Porque é no caminho para aquele objetivo, é o caminho que é importante. É o caminho para chegar lá, é a construção que se faz, as relações que a gente constrói. A desconstrução, muitas vezes, de nós mesmos, quando a gente se desapega de algumas coisas que até então tinham tanto valor, e chega uma hora que você fala, poxa, eu era tão apegada àquele momento, àquela situação, àquele objeto, e agora que a maturidade chegou à minha vida, que é independente de idade cronológica, e agora que essa maturidade veio, isso perdeu o valor. Porque o que importa e o que a gente vai levar é o que está dentro da alma. É o que está dentro. São as relações, é a vivência, é o bem-querer. A gente ouve, enquanto espíritas, constantemente os espíritos falando a respeito da fala das outras pessoas, o que essa fala leva para eles quando chegam no plano espiritual. O que eles construíram. E aí as pessoas sentam e conversam. Tem vários livros falando, por exemplo, em momentos de velório, em que as pessoas estão presentes no próprio velório. E naquele momento muitos sofrem de ver, naquele instante, o que eles construíram na vida. E é só nessa hora que às vezes acaba percebendo. Mas a gente tem um convite maravilhoso da doutrina, dizendo que a morte não existe, que a vida continua, e que é isso que a gente leva. A Silvia Tadayose fala, tudo que você pega que é palpável, não é seu. Então não se apegue, porque você não vai levar. Você pode se esforçar e levar até o cemitério, mas só vai até ali. Dali para diante já não vai mais. Como gente que vai para velório, com carros maravilhosos, vai até ali. Porque depois, nem o corpo de matéria não vai. Então, na noite de hoje, gente, eu gostaria que a gente levasse essa fala de uma prece de 14 anos por uma pessoa que não se conhecia. Nós podemos fazer a mesma prece a benefício de nós mesmos, a benefício dos nossos lares, a benefício dos nossos familiares. Jamais uma prece para alguém ficar doente, jamais pedir coisas que não sejam legais, porque a vida, tudo que você manda, retorna para você. Tudo. Mesmo um dissabor, mesmo um desamor, faça prece por obrigação. Que com o passar do tempo, aquilo se transforma em amor. Se transforma em amor. Se a gente se disciplina para o bem, pelo bem e para o bem, aquilo com o passar do tempo se transforma em amor. É um exercício cotidiano. É um exercício de disciplina. A disciplina que nos faz caminhar, nos faz crescer e nos faz melhorar. Mas, diante de todas as literaturas que a doutrina nos traz, diante das falas de grandes irmãos que temos, diante das nossas vivências,
podemos ter absoluta certeza de que vale muito a pena. Vale muito a pena ser bom. Vale muito a pena construir o que houver de melhor, construir paz e harmonia onde a gente andar, porque é essa construção que vai nos acompanhar. E é dessa construção que a gente se autoalimenta. Independente do mundo à nossa volta, independente se o outro quer ou não. Sandra, na minha casa eu não posso fazer prece porque ninguém gosta de fazer prece. Não importa o outro. Faça você e seja você um alicerce naquele ambiente. Que isso já vai fazer muita diferença. Todos nós somos individualidades. As nossas construções são individuais. Como o nosso retorno, o nosso aprendizado e o nosso crescimento é igualmente individual. Gente, estamos chegando no finalzinho, para não estourar meu horário. Falando de prece, a gente vai fazer uma prece. É um terror, porque ele filma, né? A gente precisa encerrar com uma prece. Nessa noite geladinha de julho, nesse ano de 2019, indo para o segundo semestre do ano, tenhamos, meus amigos, coragem. Coragem de andar de cabeça erguida. Coragem de caminhar. Cada um de nós tem mentores maravilhosos em seu derredor. O Cristo, que foi o nosso maior exemplo, o nosso maior irmão, nos exemplificou amor, harmonia, coragem. Não estamos sós. Coragem, não estamos abandonados. Coragem. Viver vale a pena, independente do problema. Viver vale a pena. Se a coisa está muito difícil, venha a casa, passe por uma orientação, converse, divida. Nós temos irmãos que nos amam. Assim como o Divaldo fazia uma listinha e fazia prece, tem muita gente que faz em silêncio. E nós podemos fazer também, nada nos impede. A gente não precisa de uma bandeira. Fazer prece não é simplesmente Pai Nosso, simplesmente. Não é prece decorada. Se for, tudo bem, mas prece é aquela que sai do coração, dizendo: Senhor, dai-me direção, porque eu não sei para onde ir. Meu anjo de guarda, me ajude, que eu estou desnorteado. Senhor, me ajude nesse dia que eu abri o olho e já estou entristecido. A gente jamais pede uma ajuda para que ela não venha. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora a gente vai fazer uma prece para encerrar. De pé, de mãos dadas, que a noite pede, a noite está geladinha. Nessa noite, falando da prece, falando do suicida do trem, falando de amor e de harmonia, quero convidá-los a que digamos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Senhor, pois que só a Ti pertence todo o reino, o poder e a glória, agora, para todo sempre. Que essa prece eleve-se até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, José de Mococa, patrono desta casa, e seja devolvida a todos nós que aqui nos encontramos como uma grande chuva de pétalas de rosas, imantadas de amor, de saúde, de coragem, de harmonia, de perseverança e de certeza. A vida é eterna, a morte não existe. Viver vale a pena e nós somos muito, muito amados. Agora a gente encerra com um abraço de 2 segundos para eu estourar meu horário.
o encerramento. A gente vai indo para o encerramento dessa noite. Que todos levem consigo a fala da prece, da prece, da prece. A gente precisa de prece. Nossa casa precisa de prece. Nosso lar, não é aqui. Nosso lar precisa de prece, o Brasil precisa de prece, o mundo precisa de oração. Prece nas nossas vidas e suicídio, jamais. Se vier qualquer pensamento de suicídio, vem para cá, passa na orientação. As casas espíritas têm orientadores, a gente conversa, faz um tratamento. Suicídio é só multiplicar os problemas em milhões. Suicídio, não. Aumenta só o que já tem. Suicídio, não. A prece nas nossas vidas. E essa casa esteve, está e estará sempre de portas abertas. Cada um de nós, para chegar aqui, foi uma expressão de amor profundo. Não é nem só de pai e mãe, já do plano espiritual. O projeto para a nossa reencarnação é uma coisa riquíssima, valiosíssima. A vida vale a pena, em qualquer circunstância, com qualquer dor e com qualquer problema. A vida vale a pena, a prece precisa fazer parte das nossas vidas e o amor já faz parte, a gente vendo ou não. Temos anjos de guarda que nos amam com uma intensidade que a gente não tem noção. O amor faz parte das nossas vidas. Aquele bisavô, aquela bisavó, aquele tataravó convive conosco, nos ama. Nós somos um projeto repleto e recheado de amor, gente. Viver vale a pena. Uma boa noite a todos, uma ótima reunião e que a gente aproveite bastante.